Será que o carboidrato pode melhorar seu desempenho físico? Meu nome é Gabriel, eu sou médico, eu sou cardiologista e neste vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a metabolização do carboidrato no organismo, como ele é armazenado, como ele é utilizado para a função energética e de que forma ele pode impactar no seu exercício físico e na sua saúde. Carboidrato basicamente é uma molécula que fornece energia para o organismo. Energia eu quero que vocês entendam como ATP. ATP é a moeda de energia da célula, é o dinheiro da célula. As coisas dentro da célula têm um preço para fazer. Eu quero produzir tal substância, quero contrair a musculatura, eu quero trazer uma substância para dentro da célula. Isso tem um custo. Esse custo é ATP. Então você tem que produzir dinheiro para fazer as suas atividades. E um detalhe é que o dinheiro é mais ou menos constante. É como se a célula tivesse um saldo bancário que você não pode diminuir. Se você pega dinheiro para pagar uma conta, você tem que produzir dinheiro para repor aquele dinheiro que você pegou. Na célula funciona desta maneira. E a glicose talvez seja o principal substrato energético. Existem vários tipos de carboidrato e eles começam nas menores porções chamadas de monossacarídeos. Existem três: a glicose, a frutose e a galactose. Esquece a frutose e a galactose porque a maior parte dos monossacarídeos presente na circulação é glicose. E a glicose também pode se combinar de várias formas e fazer, por exemplo, o amido, encontrado em algumas raízes, encontrado em algumas farinhas, e pode fazer o glicogênio, que vai ser importante para a gente, porque ele é um estoque de energia intramuscular e hepática. Cerca de 5 a 7% do peso do fígado é de glicogênio. E do músculo é de 2 a 4%. Vamos supor que você tem uma glicose ali dentro da célula e ela vai ser usada para a produção de energia. Na sua metabolização, existem duas etapas e eu quero que vocês entendam de uma forma simples. A primeira chama-se glicólise. Você vai quebrar a glicose em piruvato e produzir 2 ou 3 moléculas de ATP. Esquece piruvato, guarda só 2 ou 3 moléculas de ATP. Na segunda etapa, no ciclo de Krebs, esses piruvatos entram para dentro da mitocôndria. Presta atenção, hein? Tem uso da mitocôndria aqui. E com o uso do oxigênio, presta atenção de novo, que aqui está usando oxigênio. Na primeira etapa não tinha nada de oxigênio. Então, com o uso do oxigênio, você vai metabolizar essa substância até que ela vire água, gás carbônico e um monte de ATP. Nesse processo todo, você soma ali no total uma produção que pode chegar até 38 ATPs por molécula de glicose. Interessante. Em algumas condições em que se precisa produzir ATP de uma forma rápida e não dá tempo de passar em toda essa novela, ciclo de Krebs, oxigênio, você precisa de coisa rápida, você só faz a primeira etapa, a glicólise. E para dar um fim nesse ácido pirúvico, você combina ele com tal de NADH, esquece também esse NADH, só quero que você lembre que vira ácido lático, lactato. E aí você já começa a entender o metabolismo anaeróbio, porque não entra oxigênio na jogada. O primeiro lá tinha uso de oxigênio em mitocôndria. Essa segunda etapa, mais rápida, não tem. E aí você já começa a entender o limiar anaeróbio. Se você não sabe o que é limiar anaeróbio, vou deixar um vídeo aqui para explicar com detalhes esse ponto extremamente importante na fisiologia do exercício. E se o carboidrato não for ser queimado, não for ser usado para a produção de energia agora? Você vai armazenar essa energia. A primeira forma de armazenamento é sob a forma de glicogênio. Pode-se armazenar glicogênio dentro do músculo ou dentro do fígado. Mas se você não vai usar a glicose agora e você já repôs, já produziu todo o glicogênio que você tinha que produzir, essa glicose vai virar gordura. Ela vai virar lipídio e ela vai ser acumulada nas suas banhas. E aí você começa a entender que se você come mais carboidrato do que você precisa, você engorda. E por isso
que algumas pessoas endemonizam essa substância. É porque ela é muitas vezes mal utilizada. E como o carboidrato pode impactar no desempenho atlético? Toda vez que você faz atividade intensa, você começa a ter um aumento dessa glicólise, dessa etapa anaeróbia. E para produzir energia sem o uso do oxigênio, não vale usar ácido graxo, não vale usar proteína, você tem que usar a glicose. E quanto mais glicose você tem no músculo, ou seja, quanto mais glicogênio armazenado você tem no músculo, você consegue sustentar a alta intensidade por mais tempo. Dá uma olhada neste gráfico aqui. Os autores pegaram algumas pessoas que estavam submetidas à dieta rica em carboidrato, outras com dieta rica em gordura e outras com dieta mista. E aquelas que ingeriram mais carboidrato conseguiram sustentar a alta intensidade por mais tempo. Olha aqui, ó, dieta rica em carboidrato, 240 minutos, a dieta mista, 120 e uma dieta rica em gordura com 85 minutos. Quanto mais glicogênio muscular, mais você consegue sustentar a alta intensidade. O músculo ele fica mais adaptado. E olha como é importante a ingestão de carboidrato após o exercício físico intenso. Imagina que você fez aqui, igual desse estudo, igual esse gráfico que eu te mostro, 2 horas de exercício intenso extenuante. Você correu, sei lá, uma meia maratona, você fez um puta jogo de tênis pegado e você depletou quase todo o glicogênio intramuscular e boa parte do glicogênio hepático. Depois que acabou, você vai entrar no recovery, você vai entrar na fase de recuperação. Aqueles que ingerem mais carboidrato conseguem recuperar mais rapidamente o glicogênio. Aqueles que ingerem mais proteína e gordura recupera mais ou menos, porque a bem da verdade, você consegue fazer glicose através da metabolização de gordura. Você quebra, por exemplo, os triglicérides, que é uma combinação de glicerol com 3 ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão ser usados para energia e esse glicerol ele pode virar glicose. Esse é um processo chamado de gliconeogênese, produção de uma nova glicose a partir de uma outra substância. Então essas pessoas que ingeriram bastante gordura e proteína vão produzir também carboidrato, só que de uma forma mais lenta e não tão eficaz comparado com quem ingeriu carboidrato. E aqueles que decidiram ficar de jejum, não vou comer nada também, vou ficar de inanição, acabou não conseguindo repor os estoques de glicogênio. E aí já vem uma sacada importante. A glicose, o carboidrato no pós-treino é fundamental para que você consiga manter os níveis de glicose intramuscular. Desculpa, os níveis de glicogênio intramuscular. Mas isso daqui só vale se você faz atividade física intensa e prolongada. Por quê? Vamos supor que a tua pegada seja musculação, levantamento de peso. Você faz ali 8 repetições. Você nem usa tanto metabolismo glicolítico. Às vezes você usa mais a fosfocreatina, que é a primeira a liberar energia de uma forma rápida. Não faz tanto sentido para você ter grandes estoques de glicogênio. Dessa forma, não faz tanto sentido para você uma dieta tão rica em carboidrato. Talvez valesse mais a pena uma dieta rica em proteína. Lógico que você vai ter carboidrato, você precisa do carboidrato intramuscular, mas não é tão importante quanto, por exemplo, um atleta de endurance, uma pessoa que faz prova de ciclismo, um cara que corre, uma pessoa que joga tênis, aquelas partidas intermináveis, pegadas, intensas. Essas pessoas precisam de uma ingestão de carboidrato maior antes do evento, antes do treino e depois também para a recuperação daquele glicogênio muscular. Porque se você ficar comendo muito carboidrato, você vai aumentar os seus níveis glicêmicos, você vai aumentar a sua insulina e isso pode gerar o que a gente chama de resistência à insulina. Esse carboidrato, essa glicose vai ter dificuldade para entrar
dentro da célula, vai ficar em excesso na circulação e vai dar problemas vasculares, como problema renal, problema de retina, infarto, obstrução nas artérias da perna, dentre outros problemas que o diabetes ocasiona. Então, comer muito carboidrato e não precisar é deletério para a saúde. Além disso, você também vai começar a converter boa parte desses carboidratos em gordura e você vai engordar. Por isso que tem que ser bem medido isso. E tem um outro detalhe dos carboidratos também. Existem carboidratos de absorção rápida e existem carboidratos de absorção lenta. O que quer dizer? O metabolismo demora mais para digerir isso e todo aquele carboidrato ele não vai ser entregue de uma vez na circulação. Ele vai ser entregue a parcelas, a miúde. Isso evita com que tenha um pico de glicemia, um pico de insulina e depois um vale. Porque quando você coloca tudo isso de glicose numa absorção rápida, às vezes você já satura as reposições que você tinha para fazer e você converte o excesso em gordura, você engorda. Se você ingere preferencialmente carboidratos de difícil degradação, como aqueles presentes em cereais, em substâncias integrais, você não gera esse pico de glicose, não gera esse pico de insulina e você continua assim fornecendo essa substância que é fundamental para a manutenção do glicogênio, para a alta performance esportiva. Eu espero te ajudar nesse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Se você se interessa por assuntos como esse, se inscreve no canal. E se você tiver alguma dúvida, escreve aí que eu vou dar uma olhada também. Grande abraço!